Há 51 anos, a queda desse avião chocou o mundo inteiro. Isso porque esse acidente ficou conhecido como o maior milagre do mundo. E é sobre isso que iremos mostrar para vocês no vídeo de hoje. A tragédia dos Andes, o misterioso voo 571. Hoje então você vai saber o que aconteceu nessa tragédia, qual foi o milagre e muito mais. Vamos então para o dia 13 de outubro de 1972, ano em que o voo da Força Aérea Uruguaia 571 ia de Montevideo, no Uruguai, para Santiago, no Chile. Ao todo, o avião estava transportando 45 pessoas, uma equipe de rugby, alguns amigos e familiares. Só que no meio dessa viagem, por conta de uma tempestade, tiveram que fazer uma escala na Argentina, onde passaram a noite. E no dia seguinte, então, mesmo com as condições instáveis, eles decidiram voar. O avião então decolou mesmo assim, porém, poucos minutos depois, o avião caiu na Cordilheira dos Andes. Alguns dizem que a queda aconteceu depois que o avião perdeu as duas asas quando bateu em uma montanha. Outros dizem que o avião teve que fazer um pouso forçado após enfrentar uma forte turbulência. E tudo isso, galera, foi alegado lá na época, né? Quando não havia investigação e tudo mais. Atualmente, depois de várias investigações, foi concluído o motivo exato da queda do avião. Aparentemente, a queda aconteceu por causa de um erro humano do copiloto, Dante Lagurara. Isso porque, segundo as análises, o copiloto achou que estava mais perto do aeroporto do que eles realmente estavam. E por isso, então, por se confundir e também pela tempestade, ele começou a aterrissagem muito antes da hora, o que acabou resultando no acidente. O avião, então, acabou colidindo com as montanhas e 12 pessoas faleceram na hora. Como tudo aconteceu ali no meio da neve durante uma tempestade, eles não foram resgatados imediatamente. E com o passar dos dias, outras 17 pessoas também faleceram. Elas não resistiram por conta de frio extremo, ferimentos, falta de comida e todas as outras condições difíceis de sobreviver em uma montanha. E com isso, então, o acidente ficou conhecido como a tragédia dos Andes. Tá, mas cadê o milagre que a gente falou no começo do vídeo? O milagre é que das 45 pessoas que estavam no voo, 16 conseguiram sobreviver e foram resgatadas. E essas 16 pessoas ficaram ali no frio, no meio da neve, tendo que sobreviver durante 72 dias. O milagre chegou, mas demorou. Foram 72 dias sobrevivendo na montanha, em condições extremas e desumanas. Eles estavam a 3.000 metros de altitude, durante a noite o frio chegava a menos 30 graus, eles não tinham alimentos, não tinham mantimentos, nem remédios. E para sobreviver, eles tiveram que fazer o inimaginável, incluindo até mesmo o canibalismo. Um dos sobreviventes da tragédia foi o cardiologista Roberto Canessa, que na época tinha apenas 19 anos. Segundo ele, no começo, eles sobreviveram comendo apenas barrinha de chocolate. E também alguns outros doces que foram encontrados nas malas dos passageiros. O problema mesmo veio depois de alguns dias, quando a comida acabou. Nisso, galera, eles começaram a comer qualquer coisa que via pela frente, incluindo sola, borracha, cigarro, pasta de dente. O que dava pra comer ali, sei lá, vamos testar, né? Que dava pra mastigar. Não vou passar de fome e vou comer isso aqui, né? Pois eles não sabiam quanto tempo eles iriam ficar ali, se o resgate ia chegar rápido ou não. E aí que, como a fome tava apertando, eles tinham que comer alguma coisa. Depois de alguns dias sem nada pra comer, alguém soltou a seguinte frase: "Acho que estou ficando louco, porque eu estou pensando em comer os corpos." Ah, mano. Não é questão de loucura, eu acho que é questão de sobrevivência, né? E outra, tipo assim, é difícil falar, né? É uma situação bem complicada. Como a situação já estava precária, galera, eles não estavam mais se alimentando, já estavam fracos e tudo mais, a única alternativa, então, que sobrou para eles era apelar e se alimentar dos cadáveres. Como se isso não fosse terrível o suficiente, ainda tinha um ponto mais difícil. Praticamente todos ali se conheciam, era parente, amigo, brincava junto, equipe de rugby. Então imagina que além das pessoas terem que se tornar canibais, elas ainda tinham que estar se alimentando de pessoas próximas, de amigo, conhecido, de um técnico, de parente, um filho, sei lá, nossa, que pesado. Segundo Canessa, o jovem sobrevivente, no começo as pessoas estavam lutando para não comer os corpos. Mas segundo ele, naquela altura, o pessoal já tinha comido tudo, inclusive os assentos do avião. O couro dos assentos, né? Não o ferro, mas... Mesmo assim, espuma, velho. É, ué. Tá com fome e enche o bucho. Todos ali se juntaram e optaram pela sobrevivência, se rendendo assim a comer os seus colegas. A situação estava tão crítica que se eles não se alimentassem da carne humana, eles não teriam sobrevivido. Na época, galera, teve muita gente criticando a atitude deles, né? Pelo amor de Deus, que coisa desumana, como é que vocês fizeram isso e tudo mais, canibalismo, comer pessoa que conhece. Mas aí que eu te pergunto, se você estivesse no lugar deles, o que você faria?
comente aqui embaixo. Não estamos falando de simplesmente pegar qualquer pessoa e matar a fome. Estamos falando de uma situação em que eles não tinham escolha. Uma situação extrema. Outra coisa que ajudou na sobrevivência deles foi o conhecimento que algumas pessoas tinham ali, que ajudou bastante a salvar a galera. O sobrevivente Roy Harley, por exemplo, que na época tinha 20 anos, já cursava engenharia e por conta do seu conhecimento, ele conseguiu ligar um rádio na bateria do avião. Assim eles conseguiram ouvir as notícias do próprio desaparecimento e saber como andavam as buscas. O que acabava dando um pouco mais de conforto pra eles, né? Tipo, a gente não tá esquecido. O problema é que 10 dias depois da queda do avião, ali pelo rádio, eles conseguiram ouvir que as buscas já haviam sido encerradas. Aí, meu Deus do céu, aí o desespero plantou de novo. Naquela época, as autoridades achavam que todos haviam falecido. E aí que como eles então estavam com o rádio, sabendo que ninguém mais estava buscando por eles, eles precisavam fazer alguma coisa, porque senão iriam todos bater as botas ali mesmo. Foi aí então que naquele momento eles decidiram que tinham que parar de esperar e começar a agir de alguma forma. A única saída era escalar as montanhas e buscar ajuda. Então, galera, ali mesmo, os sobreviventes se prepararam durante semanas e escolheram duas das pessoas mais aptas para realizar essa missão de buscar ajuda. Fernando Parrado e Roberto Canessa. No dia 12 de dezembro, os dois começaram sua caminhada em busca de ajuda. Depois de 9 dias caminhando, eles conseguiram encontrar uma pessoa, o tropeiro Sérgio Catalán. E eles se encontraram perto de uma isolada vila, Los Maitenes, lá no Chile. Com isso, então, ao saber do acidente e dos sobreviventes, Sérgio, o homem que eles encontraram, cavalgou por 10 horas até a comuna de Puerto Alto, no Chile, para avisar e buscar ajuda. Nossa, o cara ainda cavalgou por 10 horas para salvar a galera, hein? Que legal. E foi somente então, depois de 72 dias do acidente, que os 16 sobreviventes foram resgatados. Isso, galera, vários dias depois que as autoridades já tinham concluído o caso, né? Já tinha considerado todos como mortos. Mas ainda bem que tudo deu certo. Primeiro, então, foi mandado um helicóptero para resgatar Parrado e Canessa, que estavam a 9 dias de caminhada da galera. E depois, outras equipes foram enviadas para resgatar todo mundo que estava ali no acampamento dos sobreviventes. E no dia 23 de dezembro de 1972, todos já haviam sido resgatados. Essa história, então, galera, ficou conhecida como o milagre do voo 571, pois em um acidente de avião já é raro ter sobreviventes. E nesse voo tiveram 16 sobreviventes, que sobreviveram por 70 dias no topo de uma montanha, em situações que a gente nem pode imaginar. Passando frio, fome, desespero, comendo borracha e até mesmo parentes. E outra coisa, eles conseguiram ainda notícias de que não seriam mais resgatados. Imagina o desespero, galera. Mas ainda bem que não desistiram e no final deu tudo certo. E essa história é tão comovente e grandiosa que já inspirou vários filmes e séries, e até mesmo livros. Como, por exemplo, o filme Vivos, de 93, que foi inspirada na tragédia dos Andes. Inclusive, a Netflix anunciou o lançamento do filme A Sociedade da Neve, um filme que foi baseado no livro que foi escrito por um dos sobreviventes, Roberto Canessa, e que estreia agora lá na Espanha, em dezembro de 2023. E em janeiro de 2024 estará na plataforma para todo mundo. E olha só, galera, só pra finalizar como tudo isso realmente foi um milagre. Um dos sobreviventes, né, galera, chamado Roy, ele na época tinha 1,80 m e quando ele foi resgatado, o cara tinha apenas 37 quilos, galera. Nossa. Tava só o osso. Pensa, uma pessoa de 1,80 m pesando 37 quilos. Roy diz que o acidente mudou a vida dele de uma forma positiva, pois ele se considera muito sortudo por ter sobrevivido. Carlos Paes, outra pessoa que também sobreviveu, outro guerreiro, disse que não enxerga o acidente como um drama, algo negativo, porque no final, mesmo com todas as dificuldades, a vida conseguiu vencer. E é assim que a gente deve pensar. Valorizar cada dia após o outro, galera, pois querendo ou não, só da gente estar vivo, conversando, já é um milagre. E também de nunca desistir, porque se eles tivessem desistido, eles iam ficar acomodados e congelados na montanha. E aí ia virar só uma história de fatalidade e não de um milagre. E é isso, galera. Gostou do vídeo de hoje? Gostou dessa história? Uma história bem pesada, né? Triste, mas ao mesmo tempo uma história de superação, uma história incrível, praticamente um milagre. Deixe seu like se gostou, se inscreva no canal, assista outro vídeo ou aguarde o próximo que vai sair em breve. Nós vamos ficando por aqui, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu!